A paz, Senhor, a todos amados. É, Gravando esse vídeo aqui para nós falarmos sobre o domingo de Páscoa, né? O que é a Páscoa? Qual é a história da Páscoa? O que nós sabemos sobre a Páscoa? E o que isso representa para nós? Nós estamos aí próximo do domingo de Páscoa, os dias que antecedem, e precisamos saber o que isso pode representar para nós, o que isso é importante, né? Temos que tirar proveito de tudo que vier até nós temos que tirar algum proveito disso, tá? Então é importante nós falarmos sobre esse assunto, até mesmo para tirar algumas dúvidas. Vamos falando sobre o que é a Páscoa, o que a Bíblia fala sobre isso, qual a importância para nós, Jesus a nossa Páscoa e o que nos resta diante de tudo isso, né? A introdução Romanos 6, do 8 a 11, Paulo fala à igreja de Roma o seguinte: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Afinal, o que é a Páscoa, né? Vamos tentar aqui conceituar a Páscoa. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. É um conceito móvel, comemorado sempre no domingo, conhecido como Domingo de Páscoa, segundo a Bíblia. Após a crucificação e morte de Cristo, recordada na sexta-feira, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Sexta-feira é o primeiro dia, sábado o segundo e domingo, no caso, o terceiro dia, que é o dia da ressurreição. Vamos para um conceito etimológico para a gente definir o que significa essa palavra Páscoa, né? É uma palavra assim um pouco estranha, apesar de ser bastante conhecida. É uma palavra que tem a sua origem um pouco desconhecida, né? E se você for para o conceito etimológico, você vai ver que Páscoa se origina da palavra latim pascha, que é derivado do hebraico fica passage ou pesach, que significa a passagem. Essa passagem está escrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida através da ressurreição de Jesus. O que a Bíblia fala sobre essa passagem, né? Páscoa no Velho Testamento, nós já vimos que Êxodo 12 e 3, 12, 2 até o 3, e você vai ver até mais na frente sobre a instituição da Páscoa, como é que ela foi instituída. Nós vemos aí o que Deus fala no capítulo 12 e versículo 1 em diante, direto para Moisés instituir essa data para toda a congregação de Israel. Ele diz: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Isso é a Páscoa sendo instituída lá no capítulo 12 de Êxodo, né? Na saída, antes do povo sair do Egito para ser liberto de Faraó. No Novo Testamento, João 5:24, nós temos falar a seguinte expressão: na verdade vos digo, e aí quem está falando é Jesus, né? Que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, certo? Então a passagem do Velho Testamento, ela é colocada através de uma lei cerimonial no Pentateuco, né?
nos 5 dedos da mão de Deus, e a Páscoa no Novo Testamento, ela passa a carregar uma nova representação, um novo significado, né? Se essa passagem antes de sair do Egito era representada por essa festa da Páscoa, agora nós já temos uma outra festa pascual que nós vamos ver mais na frente, que é aquilo que representa uma nova aliança. Qual a importância de lembrarmos dessa data? Paulo faz uma importante alerta, traz uma importante alerta para a igreja de Corinto, dizendo, na sua celebração da Santa Ceia, orientando sobre como deveria recordar disso. E ele faz a apresentação do cálice e do pão e diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, certo? Então, como de todas as situações que vêm até nós, nós temos que tirar algum proveito, esse é um proveito importante que nós devemos recordar. Essa é uma importância que nós devemos dar à data comemorativa chamada de Páscoa, certo? Domingo de Páscoa, a Páscoa em si, aqui na orientação de Paulo, e ele começa o capítulo 20, versículo 23 do capítulo 11, dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, se ele está dizendo que o que ele está ensinando foi exatamente o que ele recebeu de Deus, essa orientação aqui não é dele, essa orientação é do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir essa palavra Páscoa, toda vez que você ouvir essa palavra ceia, cálice, pão, vinho, certo? Você pode ter a certeza que você tem a responsabilidade de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. O próximo, a nossa próxima comparação que nós vamos fazer aqui é da Páscoa de Jesus para a Páscoa dos judeus, certo? A Páscoa de Jesus, ele apresenta essa Páscoa em algumas referências. Eu coloquei aqui até Mateus 26, do 18 ao 19, Jesus falando o seguinte, disse, ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 28, o escritor aos Hebreus diz que pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Então, se você olhar para a Páscoa de Jesus, você vai ver que Jesus já estava aqui fazendo referência à Páscoa dele, a uma celebração de Santa Ceia realizada na casa de alguém. E ele diz: ide à cidade a um certo homem e dizei-o. O mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E o próximo versículo está dizendo que eles sentaram à mesa com Jesus. Ou seja, eles cearam todo mundo junto. E essa foi o que Jesus chamou de a Páscoa. O conceito judaico é, da tradição que foi colocada por meio da lei cerimonial é diferente da Páscoa. A Páscoa do judeu era uma cerimônia pública, né, que pessoas vinham de várias comunidades distantes para participar dessa festa, e essa Páscoa pública era feita através de uma cerimônia, de uma imolação de um cordeiro, e ele degolava aquele cordeiro em cima de um altar público que o povo tinha acesso às proximidades do altar, e aquele cordeiro sendo degolado daquela feita,
ele sangrava o, pelo pescoço, né? Porque ia degolar a sua cabeça, sangrava pelo pescoço, e o sacerdote segurando nas pernas do cordeiro, o cordeiro de cabeça para baixo sangrando, ele dava 7 voltas em cima do altar. Quando era na 7ª volta, esse cordeiro, esse sangue que estava jorrando do pescoço do cordeiro estancava e parava de jorrar, né? Essa cerimônia não parava por aí. Ele parava de jorrar. O sacerdote agora pegava uma esponja de sopo, a mesma esponja que o mesmo material que o salmista Davi vai falar para o Senhor Jesus: Senhor, purifica-me com sopo, e faz com que mergulha aquela esponja no sangue do cordeiro e asperge na multidão que está embaixo. Todo mundo que ia participar daquela festa, ele procurava a sua melhor roupa. Ele procurava a sua roupa mais pura, mais santa que ele tivesse, mais limpa que ele tivesse, para quando o sacerdote jogasse, aspergisse aquele sangue na multidão, caísse pelo menos um pinguinho de sangue na roupa dele e ele voltasse para casa com o sangue do cordeiro que representava para ele a liberdade, a libertação. Ou seja, que ele não era mais cativo, ele tinha passado, ele tinha, o que tinha acontecido com ele era uma passagem e que aquilo não ia mais se repetir. O que ele tinha vivido cativo no Egito não mais ia acontecer. Então, era o sonho de todos eles. Eu coloquei algumas referências é, de cerimônias que aconteceram nesse contexto, Números 9, versículo 2 ao 6, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo. Você vai ver que as orientações sempre são essas: celebrar pela tarde ao pousar do sol, tá? A seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa, então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, que no caso lá seria o mês de Abib, né? Pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podia celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. Se você for olhar João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, segundo o que escreveu João capítulo 11, versículo 55, está escrito: e estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Eles queriam que pelo menos uma gotinha de sangue daquelas que o sacerdote aspergia que fosse tocado nas suas vestes e que eles voltassem para casa com a marquinha do sangue do cordeiro, certo? Então, esse é o conceito de Páscoa judaica. A Páscoa dos judeus era por meio dessa cerimônia. Jesus já traz para nós um novo conceito de Páscoa, em Mateus 26, do 18 ao 19, e as santas ceias que foram celebradas na igreja primitiva, incluindo a orientação de Paulo, capítulo 11 de Coríntios, versículo 23 em diante. Você vai achar aí as orientações da Páscoa do Cordeiro, né? E diante disso, a primeira pergunta que eu posso fazer, ou nós podemos fazer, é o seguinte: o que é que nos resta, né? O que é que nos resta? Hebreus 4 e 9 diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus. E se esse repouso nos resta, então nós devemos seguir a orientação do capítulo 4, versículo 11 dos Hebreus, da carta aos Hebreus, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Qual que é a terceira
recomendação diante de tudo isso? É o que Paulo nos escreve em Romanos 11, versículo 22, que diz: considerais, pois, duas coisas de Deus. Primeiramente, a bondade, né? E depois a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na benignidade, né? De outra maneira, ou seja, de outra forma, ou caso contrário, serás tu, também tu serás cortado. Então, já que nós temos apenas essas três alternativas, são as três fases que nos restam, então nós precisamos procurar seguir a orientação de Hebreus capítulo 4, versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Essa é a nossa palavra para este domingo de Páscoa, e eu quero entender que você compreendeu a nossa exposição através das orientações bíblicas, e a gente agradece a cada um de você que parou para ouvir ou assistir esse pequeno vídeo de orientação sobre a data comemorativa da Páscoa do Cordeiro. Obrigado a todos. Boa noite e na paz do Senhor.